A paz interior vem quando você sabe quem você é. Saber quem você é começa com saber de onde você veio e como você chegou aqui. Ao todo, os resultados da neurociência da religião até agora sugerem fortemente que um instinto religioso realmente existe. Mas, certamente existem maneiras de encontrar a realização espiritual sem edição e escravidão. Você é poeira estelar que de alguma forma ganhou vida, e como e por que isso aconteceu é um mistério. Portanto, a questão é: de onde veio essa poeira estelar? E como se tornou vida? O universo foi criado há 13,7 bilhões de anos, em um instante chamado Big Bang. Ninguém sabe como ou por que o Big Bang aconteceu, ou como ou por que a vida passou a existir na Terra. No entanto, a ciência continua a entender melhor as condições que existiam naquela época. No início, o universo era menor do que um átomo, era incrivelmente quente e continha tudo no universo de hoje. O universo então se expandiu a uma velocidade incrível e no primeiro segundo a energia se estilhaçou nas forças do eletromagnetismo e da gravidade. Então a energia congelou para formar a matéria. 3.800 anos após o Big Bang, os primeiros átomos aparecem como enormes nuvens de hidrogênio e hélio. À medida que essas nuvens se compactavam, sua densidade aumentava, o que fazia com que a gravidade se tornasse mais poderosa. E à medida que a gravidade se tornava mais poderosa, as temperaturas nas nuvens aumentavam. Quando as temperaturas finalmente subiram para 10 milhões de graus, os prótons começaram a se fundir, o que liberou uma enorme quantidade de energia que fez com que bilhões de estrelas se formassem em todo o universo. No entanto, essas novas estrelas morreram, e à medida que morriam, suas temperaturas aumentavam tanto que os prótons nelas se fundiam em átomos de vários elementos, como carbono, oxigênio, nitrogênio, sódio, ouro e muitos outros. E quando essas estrelas finalmente morreram, explodiram, que espalhou a poeira desses elementos por todo o universo. Ao mesmo tempo que aquelas velhas estrelas morriam e explodiam, novas estrelas se formavam, e a poeira dos mortos, estrelas explodidas, começavam a girar em torno de novas estrelas. Essa poeira giratória então se combinou para formar partículas minúsculas e pequenos pedaços de rocha que eventualmente se combinaram para formar asteroides, planetas e luas, como estou mostrando nessa foto da galáxia M106 pelo telescópio espacial Hubble. É assim que a nossa Terra e nosso sistema solar foram formados há 4,5 bilhões de anos atrás. A poeira que foi espalhada pelo universo explodindo, estrelas mortas começaram a girar em torno de uma nova estrela, o nosso Sol. Essa poeira então se combinou em pedaços cada vez maiores, que então se combinaram para formar a Terra e os outros planetas, e várias luas e asteroides ao nosso redor. E como se viu, a Terra tinha a combinação certa de energia, elementos químicos e água para a vida se formar. Hoje seu corpo é feito de poeira, exatamente do mesmo carbono, oxigênio, nitrogênio, sódio e ouro. E esses elementos foram espalhados por todo o universo pela explosão de estrelas há bilhões de anos atrás. No centro de uma estrela há tanta energia, ou seja, há tanto calor, que os átomos que se combinam são imediatamente fragmentados pelo calor. No espaço intergaláctico há tão pouca energia, ou seja, é tão frio que os átomos não podem se combinar porque é muito frio. O que é necessário para a vida é a quantidade certa de energia. E a Terra tem a quantidade certa de energia porque estamos perto, mas não muito perto do Sol. A vida também precisa de muitos elementos químicos e de um líquido como água. Por que um líquido? Porque os átomos nos gases passam um pelos outros de uma forma tão rápida que não podem se combinar. E nos sólidos, os átomos estão presos uns aos outros, que não podem se mover e se combinar. Nos líquidos, os átomos são livres para se mover e se conectar para formar as moléculas que são essenciais para a nossa vida. A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos atrás e tinha condições quase perfeitas para a vida se formar. Era a distância certa de nossa estrela, o Sol.
para conter enormes oceanos de águas abertas. E nas profundezas desses oceanos, em rachaduras na crosta terrestre, havia calor fluindo de dentro da Terra e uma grande diversidade de elementos. Então, naquelas fendas quentes nas profundezas dos oceanos, uma química fantástica começou a acontecer, o que permitiu que os átomos se combinassem em todos os tipos de combinações exóticas. A vida é mais do que apenas química exótica, no entanto. Para que a vida existisse, era necessário que as enormes moléculas que estavam se formando nas profundezas do oceano se tornassem estáveis e se reproduzissem. De alguma forma, 3,8 bilhões de anos atrás, essas enormes moléculas se tornaram estáveis e começaram a se reproduzir. Mas ninguém sabe como ou por que isso aconteceu. Ninguém sabe como ou por que na Terra a vida veio a existir. O que sabemos é que enquanto a energia em nosso universo se move em direção à entropia, ou seja, ela se dissipa, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nosso universo também é capaz de se transformar em uma direção que é positiva, progressiva e cada vez mais complexa. Não sabemos por que o universo está continuamente se transformando nessa direção positiva. No entanto, é claro que essa transformação continua a acontecer bem na nossa frente todos os dias. Novamente, para que a vida existisse, era necessário que as enormes moléculas que se formavam nas profundezas do oceano se tornassem estáveis e se reproduzissem. Essas moléculas estáveis de vida que se formaram nas profundezas do oceano aprenderam a se reproduzir há exatamente 3,8 bilhões de anos. E elas são chamadas de DNA. Uma molécula de DNA é composta por uma dupla hélice conectada por degraus e contém todas as informações necessárias para se reproduzir. Quando você se corta e depois se cura, isso acontece porque o DNA se reproduziu automaticamente, sem que você precisasse fazer nada. O DNA dos humanos, também chamado de nosso genoma, contém 6 bilhões de bits de informações. 99,9% dessas informações são iguais em todas as pessoas. Apenas 0,1% dessa informação varia, razão pela qual somos ligeiramente diferentes uns dos outros. O DNA nem sempre se reproduz a si mesmo em suas informações com exatidão. Ele tem imperfeições. Como o DNA se copia uma vez em cada bilhões de repetição, tende a ocorrer um erro. Alguns desses DNAs com erros acabam funcionando e se transformando em novos tipos de organismos vivos. E esses novos tipos de organismos com erros começam então a competir com seu DNA original por recursos. E qualquer versão que ganhe esses recursos é a única que sobrevive. Por meio desses erros internos de se reproduzir, o DNA acumula novas informações sobre o que funciona melhor em suas circunstâncias. E ao fazer isso, literalmente aprende a se adaptar melhor às circunstâncias em que ele se encontra. As primeiras formas de vida que apareceram na Terra eram células simples e únicas, como essas que você está vendo na foto. Esses são seus bisavós vivos mais velhos. Eles são liquenes, chamados cianobactérias, que cresceram aqui aglomerados, mortos de si mesmos, chamados de estromatólitos. As cianobactérias surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos e são a segunda forma de vida mais antiga que já viveu na Terra. Os erros cometidos durante a reprodução do DNA são os que produzem a maior parte de vida na Terra hoje. À medida que o DNA nessas células individuais se replica, essas células aprendem por meio desses erros de replicação do DNA, como por exemplo a se adaptar melhor às suas circunstâncias. E por meio desse processo, as células se tornam mais diversas e complexas. Começando há cerca de 600 ou 800 milhões de anos, esses processos de tentativa e erro de aprendizagem do próprio DNA resultou em organismos multicelulares como fungos, peixes, plantas, anfíbios, répteis e dinossauros. Durante esse tempo, o DNA também apresenta erros que resultam em matérias mais rápidas de aprendizado. Esse processo acabou resultando em organismos com cérebros que aprendem em tempo real. No entanto, quando esses organismos com cérebros morrerem, as informações que se acumularam em seu cérebro
morrerão com eles. Então, 65 milhões de anos atrás, um asteroide atingiu a Terra perto da península de Yucatán, criando condições equivalentes às de uma guerra nuclear que exterminou os dinossauros. A ausência de dinossauros deixou nichos na Terra, nos quais os ancestrais dos humanos poderiam florescer, e então o DNA aprendeu a se transformar em humanos. Diante disso tudo, ainda existe o velho mistério. As seções que eu citei nesse vídeo descrevem como a ciência vê as condições que existiam quando e desde que a poeira estelar e a vida surgiram. É muito importante que você entenda, entretanto, que nem os cientistas, nem ninguém sabe como e por que a poeira estelar e a vida surgiram. No entanto, aqui está você, a poeira estelar que de alguma forma ganhou vida, ouvindo essas palavras enquanto flutua através do espaço infinito, em uma pequena partícula de sujeira e água cercada por uma camada muito, mas muito fina de ar. As chances disso acontecer era muito, mas muito além de infinito. Muitas pessoas hoje afirmam que esse mistério não é mais um mistério, mas sim que esse mistério é facilmente resolvido simplesmente pela adoção de suas crenças, que afirmam ser verdadeiras. No entanto, essas crenças verdadeiras sobre esse mistério quase sempre causaram divisões na sociedade e separação dos indivíduos. A humanidade sempre considerou esse mistério o mais sagrado e santo para nós. Além disso, para a maioria das pessoas, esse mistério inspira admiração, reverência e gratidão, e para muitos, a extrema necessidade de expressar esses sentimentos. Você pode expressar seus sentimentos sobre esse mistério e celebrar de uma forma plena a sua própria vida, sem procurar de uma forma contínua por crenças que são verdadeiras, que você nunca vai encontrar. Em vez disso, você pode simplesmente aceitar que esse mistério é um mistério para você, o que permite que você relaxe, fique contente e prossiga com a sua própria vida. Só você decide em que acreditar, só você escolhe o seu caminho na vida. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.